Como está a relação com a sua empresa hoje? Fortalecida ou fragilizada? Olá pessoal, sou Kleber Barbosa, sou especialista em gestão de pessoas e o nosso assunto hoje será como é a nova forma das empresas se relacionarem com funcionários, clientes, fornecedores e sociedade. Espero que esteja acompanhando os vídeos semanais, curtindo, comentando, tirando suas dúvidas, debatendo esses conteúdos que a gente está lançando semanal. Semana passada o nosso vídeo foi uma mesa redonda com o Smith John falando um pouco de inovação. Vou deixar o card aqui em cima para que você não assistiu ainda, assista e comentem, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai colocar algumas enquetes que vai ficar passando na parte superior do seu vídeo para que você possa participar também dos debates do vídeo de hoje. Eu preparei um breve review de linha do tempo de como as empresas se relacionavam com os clientes. Aí a gente volta a 1970, enquanto o único meio de comunicação entre as pessoas e a empresa eram os correios, através de cartas. Depois a gente passou a ter central telefônica, telefone, Era uma época da paciência, quando você chegou ali nos anos 90, porque você passava muito tempo para ter algo de comunicação e quando ele quebrava você esperava muito para ser consertado. Então eu costumava dizer que o consumidor daquela época era um consumidor de extrema paciência, que não tinha pressa. Já nos anos 2000 a gente viveu uma revolução, que foi a era analógica para a era digital, que é até que estamos hoje, praticamente. Redes sociais, suportes remotos, helpdesks, CRMs, o surgimento dos famosos call centers. E aí hoje em dia nós vivemos uma nova era, que é a era da inteligência artificial, do chatbox, do omnichannel, machine. Tanto que quando você acessa uma rede social, ele já traz o que você procura. Ele já sabe o que você está procurando, qual objeto, qual serviço que você está procurando, porque ele usa a câmera do seu celular, ele capta o áudio do seu celular, capta os sites de buscas que você pesquisou uma vez, pelo menos, em algum momento que você logou com a sua conta, e ele consegue, através da inteligência artificial, trazer exatamente o que você está precisando ou está pesquisando. E a gente fica se perguntando, como é isso? Só porque eu pesquisei sobre X produto, agora fica aparecendo vários anúncios desse produto nas minhas redes sociais. Isso é a nova era, é a era da inteligência artificial, que essa informação, a empresa busca uma forma de se conectar com o cliente através da necessidade que você está tendo naquele momento. Então, essa forma de relacionamento é uma forma que a gente fala da empresa divulgar a sua marca. Porém, a gente vive agora um momento crítico, que é um momento de pandemia, e que essa nova forma de se relacionar com o cliente, ela vai ter que alterar. Ela não pode ser apenas intuitiva, dizer o que o cliente está precisando. Ele vai precisar de mais do que isso, ele vai precisar de um propósito para que ele possa adquirir ou comprar essa marca. Eu trago uma frase do Alvin Toffler, que diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Entenda que tudo que a gente possa ter feito de esforços e todas essas conquistas que tivemos no passado, elas ficarão para a história, mas talvez elas não sejam sustentáveis nessa nova era. Essas metodologias, essas formas de se relacionar com o cliente, elas precisam ser alteradas. Se você for no Wikipedia hoje pesquisar a definição de relacionamento com o cliente, ele vai trazer 3 pontos principais de definição. Qualquer dicionário que você for procurar, eu busquei no Wikipedia, fala fidelizar o cliente, manter um vínculo de longo prazo, tornar um legítimo defensor da marca. E eu acredito muito que essa relação nova com o cliente, ela vai precisar muito ser uma relação de início de namoro. Ela vai precisar ser uma relação de cuidado, de respeito, de atenção. E vai precisar conter todos esses elementos para que a gente consiga conquistar esse novo cliente, que é um cliente pós-pandemia. E surge um novo movimento que consiste em 3 pilares nesse momento que a gente está em isolamento, quarentena. O papel do CRM, que é o novo papel do CRM, não aquele CRM antigo, mas um papel de CRM, lembra do namoro que eu falei?
é mensagem no dia seguinte para ver se o cliente gostou ou não do produto ou se tem alguma dúvida de utilizar, tornar que estamos solícitos a atendê-lo. Depois de um mês de compra, perguntar como é que está o uso, como é que está a forma, o resultado. Depois de um tempo, aniversário, que já é muito feito pelas empresas, né? Mas também gerar um cupom de fidelidade, de desconto. Então, assim, a forma do cliente se relacionar, da empresa se relacionar com o cliente, ela precisa de um CRM muito fortalecido. E não digo um CRM robotizado, que você compra um equipamento e ele vai lá passando todas as informações. Ele precisa ser personalizado. O segundo ponto que eu costumo falar, eu trouxe até o artigo do El País, né, sobre esse processo, e ele fala muito da jornada do cliente, que as empresas precisam passar pelo processo de vendas da jornada do cliente. Se me permitem, vou ler uma parte desse artigo que fala que como é que funciona a jornada do cliente. Muitas empresas orientam o seu processo de vendas em funções das ações dos vendedores, quando na verdade o protagonista do processo deve ser o cliente. Cada etapa da jornada do cliente, o vendedor e as equipes de atendimento devem estar preparadas para atender às expectativas e não fazer isso de uma forma reativa, mas gerar um diálogo contínuo que proporciona as chamadas conversas significativas. Conversas significativas são aquelas que sempre levam o cliente ao passo adiante no funil de vendas, em direção à conversão da compra. Ou seja, o nosso vendedor ele precisa parar de uma vez por todas de ser um vendedor tirador de pedidos. Grandes marcas vendem pelo nome da marca. Isso não vai existir mais pós-pandemia. Vai ser um processo de mudança. Vai ser um processo que a gente precisa de um vendedor que ele não seja apenas reativo, responda às perguntas do cliente, mas fazer com que o cliente sinta o desejo de ter aquele produto com o seu conhecimento, com a sua capacidade, com a sua disponibilidade, olhando a real necessidade do cliente. Eu falo muito isso, principalmente em lojas de smartphones, por exemplo, você passa muito por isso. Às vezes você vende um smartphone para um cliente que ele não vai usar metade dos recursos que aquele smartphone traz. Por quê? Porque o vendedor não teve o trabalho de fazer a investigação do que aquele cliente mais utiliza no dia a dia para converter isso em uma venda feliz. Porque ele vai fazer a venda certamente, mas ele não vai fazer uma recompra. Porque ele vai ver que foi vendido algo além do que ele precisava. Então, assim, é necessário que o vendedor agora tenha essa preocupação, fazer com que o cliente use as funcionalidades que ele está vendendo, para que ele se sinta seguro nessa empresa, para que ele se sinta confiante de poder voltar e dizer: sempre vou comprar naquela loja com aquele vendedor, porque ele satisfez a minha necessidade de uma forma segura, honesta e confiável. Então, as empresas precisam praticar o papel de CRM diferenciado, não esse que é feito hoje de qualquer jeito, sem formato, ou o robô que coloca. A jornada do cliente precisa ser implementada, porque o papel do vendedor, se ele não fizer uma jornada do cliente, vai se tornar desnecessário. E o terceiro ponto e principal que traz esse artigo do El País é equipe treinada. Isso para mim é fundamental. Muitas vezes nos deparamos em lojas que o cliente sabe mais que o vendedor. Isso para mim é um erro gravíssimo de gestão, porque o cliente ele pode de uma certa forma até ter mais conhecimento que o vendedor, mas o vendedor ele precisa estar super preparado para receber esse tipo de cliente que possam debater em alto nível da configuração do produto ou da utilidade do produto, da forma de uso, do resultado. Então aproveite esse tempo para capacitar seu time, deixar ele 100%, ser especialista PhD no seu produto. Muito boa, muito interessante. E aí eu fecho, né, esse bloco de 3 passos falando que nesse mesmo artigo do El País diz que o coronavírus ele é um acelerador do futuro. E aí ele reporta aqui que a pandemia antecipou mudanças que já estavam em cursos, né, como o trabalho remoto, que é o famoso home office. A educação à distância vem ganhando muita força com isso, né? Porque a gente acabou de falar de treinamento. Olha aí, a gente agora está falando de educação à distância. Então, assim, são 2 frentes muito fortes que a gente tem que aproveitar esse momento de isolamento e trazer isso como uma melhoria para o nosso time. E a sustentabilidade da empresa e a cobrança que a sociedade vai ter com essas empresas a partir desse momento que a gente fala de um momento de pandemia. Eu gosto de falar também que a gente vai passar agora por um momento de revisão de crenças e valores. Vejam bem, isso é importantíssimo. Passaremos por um momento de revisão de crenças e valores, ou seja, teremos valores alterados,
O que antes nós valorizávamos, talvez não vamos valorizar tanto pós-pandemia. E talvez o que não valorizávamos tanto, vamos passar a valorizar mais. Peter Lund, que trabalha muito bem esse assunto, ele fala sobre isso, que vamos ter 4 pilares importantes pós esse momento de turbulência aí, que são pessoas, o meio, que é a sociedade, o amor e as relações. E eu trago para o nosso tema de hoje, que é as relações. Você percebe que nesse momento de crise tem comunidade se abraçando, se unindo, comprando coletivo, fazendo compra para as pessoas que não podem ir ao supermercado. Você vê isso em condomínios, você vê esses movimentos em sociedade, você vê já pessoas reprimindo outras porque não estão usando máscaras, você vê já uma preocupação geral com um todo. Uma coisa nunca vista antes no Brasil e a gente vem presenciando isso agora, seja de um partido A ou seja de um partido B, mas você vê pessoas muito andando numa mesma linha, numa linha de sustentabilidade, numa linha de que a gente precisa cuidar uns dos outros. A gente percebe que esses tempos em casas, tem netos que nunca, faz tempo que não veem os avós, procuraram tempo agora para cuidar, famílias se cuidando. Então acredito que esse momento é um momento também que as empresas elas vão ter que se preocupar muito com as relações, de como essas empresas precisam se relacionar com seus funcionários, deixá-los mais tempo em casa. Será que é necessário ele ter esse tempo todo na empresa? A gente percebeu que o home office diminui custos, aumenta a produtividade, então é uma forma de repensar um pouco esses valores, essas crenças, né? Repensar o modo dessas relações, que eu acredito que essa relação empresa-funcionário, por isso que eu comecei o vídeo perguntando se ela está fortalecida ou fragilizada. Porque essas relações, no momento desse de crise, é o momento que você olha para a sua empresa e diz assim: poxa, a minha empresa é 10. Olha as atitudes, olha a forma com que ela conduziu isso, olha o valor dela, tá lá dizendo valorizar pessoas e realmente ela não demitiu ninguém, ela valoriza e protege o time. Mas agora, se a sua empresa diz é valorizar pessoas e a primeira coisa que ela fez foi demitir os funcionários, repense onde você está. Isso é importante. Então essas relações elas vão passar a ser mais valorizadas, vai passar por uma mudança muitas vezes de valores, de crenças, e que a gente precisa estar muito firmemente seguindo um propósito que a gente acredita nesse momento. Eu costumo dizer que sempre quando a gente fala alguma coisa é bom a gente praticar. E eu trouxe um learning, né, que é um termo em inglês que a gente fala desaprender, que é do Mark Bunker, que é um artigo que ele publicou na Harvard Business, que ele diz que tem 3 pontos que você tem como praticar um learning, que é o aprender, a autogestão, e esse eu nomeei popularmente brasileiro. Era um nome mais sofisticado e eu trouxe para vocês terem uma fácil memorização, nomeei ele como OLX. Me senti aqui no direito de poder usar um pouco aqui o termo dele no termo nosso brasileiro. Por que eu coloquei OLX? Porque todo mundo já sabe, desapega, né? Nem propaganda, né? Mas desapega. Coloquei OLX porque ele diz assim, ó: reconheça que o velho modelo não é mais relevante ou efetivo. Então, ou seja, o velho modelo a gente tem o quê? Que deixar de lado. E eu abri com a frase do Alvin, que diz que precisa aprender, desaprender e reaprender. Então, o novo modelo ele precisa ser deixado de lado. Foi muito bom enquanto durou, mas você precisa desapegar do novo modelo. Ele não vai funcionar mais. Por isso que eu nomeei de OLX. Desapega desse novo modelo. O segundo ponto que ele traz é o aprender. Ele diz: encontre ou crie um modelo que possa melhor atender os seus objetivos. Ou seja, é a forma de criar, é a forma de se modificar, de se reinventar, é a forma que tem que vir a inovação, a participação das pessoas que compõem a cúpula da empresa. Todos precisam se movimentar para criar um modelo diferente e adequado a esse novo momento. Vários exemplos agora de empresas de deliveries que estão vendendo mais, enfim, novos modelos de negócios que estão surgindo. Então é o momento também de aprender. Desapega do antigo, vamos aprender e criar um novo. E o terceiro ponto para que isso tudo funcione, que eu acho que foi muito bem colocado pelo Mark, é que é a autogestão. Não adianta você criar um novo modelo, não adianta você desaprender do passado, ter uma nova forma de trabalhar se você não tem uma autogestão. O que é uma autogestão, que eu costumo dizer? É você incorporar novos hábitos na sua rotina. Você incorporar novos hábitos e você reforçar novos comportamentos. Como é que você incorpora novos hábitos e reforça novos comportamentos? Disciplina. E parece uma palavra-chave, principalmente para quem está trabalhando em casa. Fica muito difícil lutar contra a disciplina, mas a gente vai precisar aprender a ter disciplina no nosso novo comportamento, nos nossos novos hábitos que a gente precisa adquirir, para que a gente consiga
ter sucesso nesse novo momento. E o papel para mim da liderança é de fundamental importância nesse movimento. A liderança é quem vai dizer se a empresa vai ter sucesso ou não. Quero pedir para você agora, nesse exato momento, praticar em casa. Faça o dever de casa, mapeie tudo que você precisa desapegar. Coloque aqui uma coluna OLX. Tudo que eu preciso desapegar. Na coluna do meio, coloque tudo que você precisa aprender, o que você precisa criar. Pô, eu tenho que fazer esse controle disso aqui, mas não sei como, então eu preciso criar um novo controle, preciso criar uma nova forma de acompanhar minha equipe, preciso criar como é que eu vou acompanhar minha equipe à distância. Coloque o que você precisa aprender. E na terceira coluna, coloque que hábitos você precisa desenvolver, que novos comportamentos você precisa desenvolver para praticar esse aprendizado que você colocou que é necessário na sua nova jornada de trabalho. Eu costumo deixar aqui um insight final, que é um resumo que eu fiz depois que li alguns artigos, livros, para falar um pouco sobre esse tema, que é importantíssimo no dia de hoje. Eu costumo dizer que a gente vai precisar ter uma mudança de comportamento. Eu até fiz aqui esse insight final, uma mudança de comportamento, por quê? Porque devemos cuidar dos relacionamentos e ter como principal objetivo de uma empresa, ou até na área pessoal mesmo, e um comprometimento em fidelizar o qual o cliente se sinta envolvido, abraçado e o mais importante do processo. Quero estender também esse ensinamento à nossa vida pessoal, cuidando de cada um, estando presente em momentos importantes. Às vezes a gente deixa de estar presente em momentos importantes por conta do trabalho. E aí a gente vai precisar ter essa mudança de comportamento, porque a nossa empresa ela precisa estar comprometida com a nossa qualidade de vida. Então o que é importante para a nossa vida pessoal precisa passar a ser importante para a empresa. E a empresa vai precisar valorizar esses pequenos momentos. Você precisa ser tão importante nessas relações que as pessoas fiquem constrangidas quando vão dizer um não para você. Porque elas vão pensar, esse cara é tão solícito comigo a toda hora, a todo momento, eu estou constrangido de dizer um não para ele. E aí você vai ver o quanto você está impactando nas relações quando isso acontecer na sua vida. Que as pessoas vão se sentir constrangidas em te dizer não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quero deixar aqui uma frase final. Essa frase é do Lungister, que diz: eu cheguei à conclusão de que cultura não é apenas uma fase do jogo. Cultura é o jogo. No final das contas, uma organização não é mais do que a capacidade coletiva da sua equipe de criar valor. É isso, gente. A cultura nesse momento da empresa, ela está sendo testada, ela está sendo colocada à prova. E ela vai precisar muito revisar seus valores, suas crenças, de tudo que foi projetado e construído, porque nesse momento é o momento de desaprender, de esvaziar o HD, aprender coisas novas, depois desaprender de novo e reaprender, e esse é um ciclo que é de agora e vai ser da vida. Se você gostou do vídeo de hoje, curte, compartilha, comenta, e caso tenha ficado alguma dúvida, estamos deixando nossos contatos aqui embaixo para que você possa falar com a gente. Quero fazer um convite especial para você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve, ativa as notificações e nos ajuda a divulgar esse canal voltado para a liderança. Um grande abraço e até o próximo vídeo.